2025. Alegria encontrar você por aqui no seu canal, na sua casa, que é o Fanático Vascaíno. Chega deixando o seu like, comenta, já compartilha para geral. E se é novo, se inscreve no nosso canal. Você sabia que a juíza Caroline Rossi determinou que a 777 explique o leilão que ocorreu e transferiu as ações da Vasco da Gama SAF para a IKEP? Esse é um dos temas do nosso vídeo. Felipe Coutinho fica até o fim do ano? Outro tema. Leandrinho só 1º de julho se representa ao Vasco, que já acertou tudo com a Nike. Todos esses temas você vai saber agora aqui. Já começo falando sobre a Nike. A informação que a gente trouxe lá em dezembro, você que acompanha o canal viu esse vídeo com detalhes. A Nike é não vou dizer uma exigência, mas é um pedido sim, é um desejo do presidente Pedrinho e Felipe, quando os jogadores foram patrocinados pela Nike. E segundo eles, soube disso, quando assumiu o Vasco da Gama, o Pedrinho foi procurar o Lúcio Barbosa à época, e segundo a informação passada para ele e para o Felipe, consequentemente, porque os dois tinham contatos bons na Nike, era de que a Nike não tinha interesse no Vasco da Gama. E aí fica aquela pergunta, não tem interesse? Quando o Pedrinho assume o controle da SAF, ele vai em busca dessa informação e consegue a confirmação de que tudo era um blefe da 777. Por isso, ele abriu negociação não só com a Nike, como também com a Puma. Só que a Puma está fechando com o Fluminense. Então a Puma saiu de cena e o Vasco ficou com a Nike. Há uma expectativa no Vasco em relação ao contrato com o Corinthians. A Nike teria oferecido algo em torno de 1,3 bilhões para renovar com o Corinthians. O Vasco, as cifras são bem menores. Aliás, já rolou um showroom de apresentação para alguns lojistas e eles não ficaram contentes com o que foi apresentado, o material, até porque nessa reunião foi dito que já há uma fábrica com a operação pronta para fazer a fabricação do enxoval, porém em janeiro só vai entregar uma camisa. O que para mim é um tiro no pé e uma vergonha. O Vasco mudar de fornecedor e oferecer apenas uma camisa para o torcedor. Enfim, aliás, camisa preta, que vai ser lançada agora no dia 27, oficialmente. Bom, outro assunto. A juíza Caroline Rossi, da 4ª Vara Empresarial, decidiu o seguinte: 777, por que você passou as ações da Vasco da Gama SAF para a IKEP? Afinal de contas, como que vocês transferiram ações que estavam bloqueadas? E outra, o Steve Pasco, um dos representantes da 777, ou ele não é mais? Quem é agora? Tudo isso foi noticiado pelo Expresso 1923, turma boa, bacana. E aí agora é mais uma pressão para cima desse capítulo que não para de se arrastar na justiça comum e também lá na Fundação Getúlio Vargas, na arbitragem, Em breve vou trazer alguns esclarecimentos aqui com pessoas importantes desse assunto para você, torcedor. Antes de seguir o vídeo, falar sobre Felipe Coutinho, Leandrinho também. Quero dar um recado super especial para você, porque hoje tem Mundial de Clubes, 4 da tarde, Benfica e Bayern, Auckland City e Boca Juniors. E claro que tem você palpitando, é o Grupo C, 3ª rodada. À noite, às 10 da noite, tem o Esperance com o Chelsea e o Los Angeles com eles lá. Então você vai apostar em kto.bet.br, mas é para se divertir, gente. Lembre-se, é um jogo. Ganhar ou perder faz parte. Divirta-se. Eu, por exemplo, no fim de semana, só para você ter uma ideia, montei uma múltipla com R$2. Se eu ganhasse, dava R$177 o valor, o ganho, Então seriam R$175 de lucro. Como é que foi a múltipla? Juventus e Wydad Casablanca. A cada tempo sairia mais de 1,5 gols. E realmente saiu. Primeiro tempo 2-1 para Juventus, 3 gols. E no segundo tempo 1-1 em gols, Acertei. Aí fui para mais de meio gol do Wydad Casablanca. Acertei. Legal, eram 6 combinações. Real Madrid jogando diante do Pachuca. Menos de 3,5 gols. Aí eu errei. Ambos marcam. Acertei. Uma furou. Empate do RB Salzburg
com o Al Hilal, acertei, mas não adiantou, eu furei em uma. Se eu boto mais de 3,5 gols, aí eu ganhava. É isso, perdi R$ 2. Entende como é que é a jogada, a brincadeira? É isso. Então divirta-se com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Lateral esquerdo, Leandrinho, que estava emprestado ao Shabab, que tem interesse em ficar com o atleta, volta ao Brasil e se apresenta, está curtindo férias, no dia 1º de julho, ao técnico Fernando Diniz. Aliás, estou mostrando imagens aí da reapresentação do elenco vascaíno, time do Vasco que voltou ontem ao CT Moacir Barbosa, e o técnico Fernando Diniz já foi conversando com alguns jogadores e, por exemplo, tem uma novidade, um menino que está aí mostrando aqui na foto, ó, o Diego Minetti, de 16 anos, moleque que é muito bem referendado dentro das categorias de base e pode ser em breve aí um jogador utilizado. Vai ser observado, vai subir, vai descer, vai fazer parte da transição, tá? O Leandrinho volta dia 1º de julho, se apresenta ao técnico Fernando Diniz, porém, alguns jogadores são negociáveis. E o Leandrinho pode ser um deles. Leandrinho, Jean Davi, próprio Lloyd Augusto, Esforça, são jogadores, Riquelme, que estão no radar do Admar Lopes, que ontem, inclusive, foi apresentado aos jogadores também, para negociar. Para fechar com você, torcedor, Felipe Coutinho. Não é de hoje, quem acompanha o canal sabe o que eu venho trazendo aqui. Ontem, inclusive, no café eu trouxe a informação de que o Vasco trabalha com algumas opções. E uma delas é prorrogar o empréstimo dele até o final do ano. E ontem vi algumas notícias. Tá bom, gente. Quem acompanha o canal já está acostumado com as informações, né? Então, o Felipe Coutinho tem contrato com o Vasco até a próxima semana. Só vai ficar se o Aston Villa aceitar um novo empréstimo ou rescindir. Mas essa opção não está passando na cabeça do staff do Coutinho, a não ser que seja algo que o Aston Villa está intransigente, não quer aceitar um novo empréstimo, nem prorrogar um pouco mais o contrato e tal. Aí o staff dele vai partir para essa tentativa. Porém, Felipe Coutinho teria que abrir mão de muito dinheiro. Não está falando pouco, não. No atual contrato, algo em torno de 3 milhões por mês, seriam quase 40 milhões em mais um ano de contrato. Não sei se ele vai abrir mão. Fato é que ficar até o fim do ano agrada ao Coutinho, até porque as crianças, né, os filhos, estão matriculados nas escolas e cara, ano letivo do Brasil vai até dezembro, né? Então, o Vasco trabalha com essa possibilidade de ficar com o Coutinho pelo menos mais 6 meses, no mínimo. A ideia é fazer um ano com renovação de mais um ano, mas se não der, pelo menos 6 meses para fechar a nossa temporada. Lembrando que quando voltar o futebol brasileiro, tem Campeonato Brasileiro para o Vasco, Copa do Brasil e Sul-Americana. 3 importantes competições e com muito din-din em campo. É isso, galera. Muito obrigado pelo carinho. Só uma explicação. Ontem não rolou na conta KTO, porque o Rei teve que fazer um vídeo lá, enfim, participar do canal deles. E aí ele não conseguiu participar. Então a gente amanhã volta normalmente. Vamos fazer quarta, quinta e sexta essa semana. E na semana que vem a gente faz 4 edições do nosso Na Conta KTO. Do vídeo que eu te falei, que você gravou no Acorda Vascaíno, trouxe alguns temas importantes. E um desses temas que você abordou foi a questão vamos botar assim, da embalagem. A nova embalagem do Vasco, nova camisa, que falta interno, falta o miolo, né? É aquele negócio, a embalagem tá bonita, mas falta o miolo. E o Vasco precisa mesmo se mexer em busca de reforços. A gente até aqui, eu até falei isso com o Flávio também já está com essa linha também, a gente já está essa linha já há algum tempo, de informar o torcedor apenas alguns nomes que o Vasco fez, algum tipo de contato, alguma coisa que a gente sabe que tem algum tipo de veracidade. E a gente vê nomes e mais nomes saindo em relação à questão do Vasco, e até agora nada, né? Até agora não tem. O Admar Lopes chegou hoje, tem 2 ou 3 semanas, que já está fazendo seu trabalho no Vasco, mas até agora reforços mesmo, até agora não aconteceu. Podia estar ganhando dinheiro, Emerson. Podia estar ganhando dinheiro, né? Botando um monte de clickbait aí, né? Indicando um monte de... Pô, tem uma galera aí que tá de brincadeira, né, cara? Porra, o negócio tá ficando feio, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Pois tá é. doido, hein, cara? Porra. Mas aí cada um trabalha com um caixa melhor. E quem tá do outro lado, o torcedor do Vasco, vai saber quem tem mais e quem tem menos credibilidade. Que isso um dia vai passar, cara. Um dia vai passar e vai começar a ser contestado. Cadê aquele jogador que você falou que tava fechado e não veio? Então, assim, a gente tem que entender que o processo é isso. Por exemplo, a gente só falou, por exemplo, até agora, do Thiago Mendes, volante que o Vasco procurou, tentou fazer a negociação e não aconteceu. Então, assim, tem algumas situações que o próprio Pirani, lá, o jogador que tá nos Estados Unidos... O Biel... O Biel, então, mas que já
foi totalmente descartado. Então, assim, hoje, o Vasco hoje não trabalha, pelo menos hipoteticamente, nenhum nome até agora que vem sendo falado com uma negociação bem encaminhada, né, de Cerdeira. O Emerson, eu não gostaria, eu queria notícias boas do Vasco, mas para mim notícia boa não é divulgar o interesse. Isso para mim não é notícia boa. Eu estou interessado no jogador A, ou no B, ou no C, ou no D. Não. Isso para mim não é notícia boa. Notícia boa para mim é o Vasco contratou o jogador tal. O Vasco do time tal. O Vasco contratou o jogador tal, do time tal. Para mim, essa é que é a notícia boa. Porque ficar divulgando interesse, como o Flávio falou, atrapalha. Atrapalha, porque o jogador hoje que vale 10, o Vasco divulgando o interesse, passa a valer 20, 30, 100. Então isso atrapalha. Agora, a notícia boa, e aí eu vejo que o Vasco, e não é de agora, ele não tem a noção do time, né? Do tempo, né? Da oportunidade. O Vasco não tem essa noção. E isso ficou claro na questão do Rony, por exemplo. Ele ficou um mês naquela negociação e tal. Aí o Fluminense tentou, não conseguiu. Aí o Rony tentou ir para fora, não conseguiu. Aí o Vasco, em vez de entrar com tudo para decidir, não. Também fica na enrolação. Até que a hora que decidiu, já era. Perdeu o time. Pô, perdeu. E agora com as negociações também é a mesma coisa. Fica nesse rame-rame, cara, e a coisa não resolve. Nem com jogadores que estão no elenco. Por exemplo, o caso do Ryan. O caso do Ryan era uma situação que poderia já ter definido, pô. Olha, não vamos negociar o Ryan nessa janela, ponto. Acabou, pô. Mas não, ninguém vem a público para falar isso. E aí fica aquela interrogação no ar. E aí a ansiedade do torcedor aumenta. Porque isso era uma coisa que o Ryan tem contrato com o Vasco. Então cabe ao Vasco negociar ou não. A não ser, ou então definir, bom, se aparecer algum clube e depositar o valor da multa, não tem o que fazer. Mas aí é lógico, isso é óbvio. Por isso é que tem a multa. Porque senão, para que a multa? Então existe uma multa, se vier alguém interessado, vou depositar à vista o valor da multa. Pronto, bateu o martelo, acabou, levou. Não tem por onde correr. Agora, se não for assim, não, a multa é de 200, mas eu posso negociar para 150, para 120, para 100. Porra, então se não está a fim de vender, se está a fim de atender ao treinador que não quer que negocie o jogador, chega em público e fala, olha, o Ryan não vai sair agora. Pronto, definiu. Mas não, fica nessa enrolação, cara. E não traz ninguém. Entendeu? Então perde a oportunidade de vir com alguma notícia boa. E aí, como eu falei até no acordo, a notícia boa hoje, as notícias boas hoje para o torcedor do Vasco, é que o Botafogo já está voltando, é que o nosso rival volte também hoje, é que o Fluminense volte também amanhã. Essas são as notícias boas para o torcedor do Vasco. Porra, não pode ser assim. A notícia boa para o torcedor do Vasco tem que ser alguma coisa em relação ao Vasco, ao time do Vasco, às contratações do Vasco. Mas não, isso fica nessa enrolação, como está o caso da... Eu queria que alguém perguntasse ao jurídico do Vasco por que isso, cara? Por que o Vasco sempre indica um advogado que tem problemas, né? Que tem problemas e são descartados, né? São impedidos de participar da comissão lá de arbitragem lá da fundação. Será que não tem outro? Sabe, eu queria que alguém perguntasse um dia ao Carregal, por exemplo, por que isso, cara? Que já é terceiro, primeiro tudo bem. O Vasco indicou um advogado, e aí tem um conflito de interesse, o Vasco não se ligou nisso, beleza. Ora, indicou uma advogada, aconteceu a mesma coisa. E agora o terceiro, aconteceu a mesma coisa. Porra, alguém tem que responder por que isso. Pô, não existe outro que possa defender os interesses do Vasco, que não tenha processo junto com os dirigentes, enfim. Sabe? Então são coisas que o Vasco perde a oportunidade de dar uma notícia boa, de esclarecer o torcedor. Pô. Eu fico só numa dúvida, assim, vamos assim, só para raciocinar. Como é que você vai indicar alguém que não tem relação com você para uma arbitragem em que alguém que te represente você não conheça?
Não, mas o que eu entendi, ô Flávio, pelo que eu li, é que a questão não é ter uma relação, a questão é estar envolvido em algum processo na justiça, junto com algum dirigente do Vasco, junto com algum interesse do clube, entendeu? Mas Cerdeira, veja bem. Você pode conhecer vários advogados que são vascaínos, por exemplo, sim, né, que trabalham em várias áreas, mas que não tem nenhum conflito de interesse com algum processo em andamento. Mas é conflitante. Vamos lá, eu vou indicar minha filha que é advogada. Ela nunca advogou para o Vasco, mas ela é minha filha. Eu vou indicar um amigo meu advogado, vascaíno. Já é conflito. Para mim já é conflito. Eu quero entender qual é a base para se reconhecer o conflito de interesse. Porque eu acho o seguinte, vamos lá. Eu não me lembro das pessoas. A segunda pessoa que foi indicada era uma juíza, uma advogada, enfim, que ela estava concorrendo à OAB, na OAB, alguma coisa lá, e ela tinha relação com o Paulo Salomão. Porra, o Paulo Salomão tem contato com todo mundo na justiça, cara. Então todo mundo vai ter que trazer alguém do Afeganistão para representar o Vasco. Porque o Paulo Salomão conhece todo mundo, cara. Vai haver conflito de interesse sempre. Sempre. Eu fiquei pensando isso outro dia. Pô, tudo bem, a gente critica e realmente a gente pô, 3 vezes, 3 conflitos de interesse, mas a gente vai ter conflito de interesse sempre, ou familiar, ou de amizade, ou de relacionamento profissional. Como é que você vai indicar alguém que não tenha conflito de interesse? Eu não consigo, assim, não consigo vislumbrar, cara. Juro, não consigo. Talvez contratar um escritório renomado de um outro estado. Você trazer alguém de São Paulo, alguém de Brasília, que tem bons advogados também do Rio Grande do Sul. Mas, Emerson, um escritório mas veja bem, eu concordo contigo. Mas a partir do momento em que eu entro em contato e contrato, eu tenho relação com os caras. Mas aí não. Você tem você vai estar contratando em cima do processo. Ó. Okay. Eu nunca tive contato nenhum com esse escritório. Estou contratando que está vindo lá do Rio Grande do Sul. São as 3 advogados. Enfim. Mas você contrataria alguém que você nunca teve contato? Alguém que você não tem que ter uma mínima referência? Que você vai entregar uma arbitração. É pro futuro. Mas eu acho que não é essa. Mas acho que não é essa questão, não. É relação de processos, né, Cerdeira? Eu sou, por exemplo, testemunha de um processo. Qual é a primeira pergunta que o juiz faz? Você, como testemunha, você é amigo da pessoa que está com o processo? Se você for amigo, aí é diferente. Aí você não pode ser testemunha. Você já tem uma relação de amizade, essas coisas todas. Agora, o fato de você conhecer a pessoa, aí isso não tem problema, porque, lógico, você conhece. Você vai ser testemunha, mas você conhece. Agora, você é amigo, você frequenta a casa, vocês saem para jantar, as famílias se conhecem, você vai ao aniversário da casa do filho dele, da casa dele, aí é diferente. Mas conhecer, você conhece. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Você conhece um advogado, evidentemente, você não vai conhecer, de repente, contratar alguém que você não tem ideia. Mas você conhece. Agora, a questão, acho que o conflito de interesse, aí é quando existe algum processo do clube que o indicado está envolvido, ou como testemunha, ou trabalhando para o Vasco, ou alguma coisa assim. Acho que é uma coisa assim mais, uma coisa superior, um nível acima do que o fato de ser amigo, de ser conhecido, ou de ter indicação de algum amigo. Eu acho que é uma coisa com um pouco mais de participação, né? Um pouco mais de envolvimento. Eu acho que, bom, eu não conheço essa questão, mas eu vejo como conflito, né? É uma coisa acima de um conhecimento assim normal. Porque você conhecer alguém, indicar, eu acho que isso não gera conflito. O conflito é você estar num processo, um advogado trabalhando para você, um advogado trabalhando no Vasco, eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei, se tiver algum advogado aí assistindo a gente, quiser esclarecer, acho que seria legal. Sérgio Quinde, indica o Sérgio Quinde, tá aí, pronto. O JP Escofano, que se formou agora como advogado. Mas, esse nome aí é bom, hein? Alô, Vasco, hein? Professor José Alberto é craque, hein, cara? É craque. Por falar em indicação, vou indicar, rapaziada, aqui, ó, a Fute Fanatics, né? A Fute Fanatics, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama
que está se reapresentando aí com o time do Fernando Diniz. Tem interesse em alguns jogadores, mas por enquanto muitas especulações no Vasco da Gama. O Vasco da Gama, por exemplo, tem um interesse no atacante uruguaio Brian Rodrigues, que está no América do México, porém é um negócio muito embaraçoso por conta dos valores envolvidos, e o Vasco deu uma esfriada aí nessa negociação. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!